Fala, fera! Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo uma vez mais ao meu, ao seu, ao nosso Educa PE, edição de ensino médio. Mais uma vez estou aqui, euzinho, professor Henrique Virgínio, o seu professor de história. Mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. E para essa aula do primeiro ano do ensino médio, nossa aula 3 sobre Antiguidade Oriental, tenho aqui comigo no estúdio 3 da ETEPAC o nosso querido intérprete Jefferson Soneca. Muito boa tarde, Jefferson. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa fera na interpretação de Libras, você procura lá o Instagram, @rock.libras, não é isso? Tem mais uma coisinha, né? rock.libras. Olha aí, para mais informações, procura lá o Instagram do nosso amigo Jefferson. E hoje nós temos ele de volta. O homem, o mito, a lenda, Robertão da transmissão, se recuperou dessa vida saudável, né? Tá de volta aqui conosco. E a gente está uma campanha agora aqui, Somos Todos Robertão da Transmissão. Campanha essa encabeçada pelo nosso querido Johnny Boy, que também se encontra no suíte. Então, que seja uma boa tarde e uma boa aula para todos nós. Show? Bacana? Seguiu? Robertão, seja bem-vindo, meu querido? Muito bem-vindo. Gente, Antiguidade Oriental. Você já ouviu falar das civilizações que se desenvolveram no lado ocidental e oriental do nosso planeta? No Ocidente, você ouve muito falar de Grécia e Roma. Já na Antiguidade Oriental, muitas vezes se dá destaque para o Egito e a Mesopotâmia. Mas o que danado seriam essas civilizações orientais ou o que danado é a Antiguidade Oriental? Vamos começar com o porquê dessa classificação, tá? Antiguidade Oriental é um conceito utilizado para identificar as civilizações que se desenvolveram durante a Idade Antiga no Oriente, em especial no Nordeste da África e no Oriente Médio, ou Oriente Próximo, como se costuma dizer, tá bem? Destaque para o Egito e a Mesopotâmia. Essa denominação é dada em oposição ao conceito de antiguidade clássica ou antiguidade ocidental, que tem como principais civilizações de estudo a Grécia e a Roma antiga. Beleza? Isso é só uma questão de nomenclatura para a gente diferenciar os estudos orientais dos ocidentais, tá bem? No campo das civilizações orientais, compreendem, entre as civilizações de destaque, nós temos também os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e os chineses, tá bem? Pois é, civilização hindu e a civilização chinesa também fazem parte desse contexto de civilizações orientais ou antiguidade oriental. Show de bola? Bacana? Agora que você está por dentro, vamos começar identificando quando que começa o desenvolvimento dessas civilizações. Robertão, joga na tela. Observe esse quadrinho de periodização didática da história. Na aula 1 e 2, nós trabalhamos introdução ao estudo da história e pré-história. Você pode ver que a pré-história ocupa um vasto espaço no quadrinho azul. As civilizações orientais, elas começam a se desenvolver no finalzinho da pré-história e o início da Idade Antiga. Lembra você da aula 1. Essa divisão periódica da história é só para facilitar o nosso estudo, tá bem? Então, você tem o finalzinho da pré-história, lá no que a gente chama de Idade do Ferro, no Neolítico, e o início da Idade Antiga com o advento do sistema de escrita. Então, aí é que se localiza a Antiguidade Oriental, tá bem? Então, uma coisa importante de quando você está estudando a pré-história é entender a importância da sedentarização humana e também da agricultura.
da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola do período Neolítico. Não pode deixar de entender a importância desse processo de surgimento e desenvolvimento da agricultura e da sedentarização dos seres humanos. Até porque essa sedentarização provou ser muito mais benéfica para a vida dos seres humanos em grupo do que o próprio nomadismo e a vida em bando. Tá ok? Então, a agricultura e a sedentarização humana são fatores para a fixação de grupos humanos próximos a regiões de lagos e rios. Tá bem? Então, com a agricultura, presta atenção nesse quadrinho aí. Com a agricultura aparece a primeira explosão demográfica. As pessoas começam a se fixar em pequenas aldeias, onde a agricultura e a pecuária permitiam uma fixação permanente. Fixação permanente, sedentarismo, tá certo? A agricultura produzia excedente, ou seja, mais alimento do que aquele grupo precisava. E para gerar esses excedentes, colocam-se pessoas para gerir, administrar e proteger esses recursos. Traz aqui para mim. Robertão, você é show, cara. Meu garoto. Gente, esse processo de sedentarização, desenvolvimento da agricultura, também vai causar uma diferenciação na estrutura de trabalho da pré-história. Você deve ter visto em livros ou na nossa aula anterior que durante o período paleolítico houve ou havia uma espécie de divisão sexual do trabalho, onde homens e mulheres tinham atividades distintas. Agora, com o advento da agricultura, nós temos alguns trabalhos mais especializados. Sem falar que no Neolítico também surgiu o artesanato e a cerâmica, o que torna ainda mais ampla a especialização de certas atividades. Show? Então, esse processo de desenvolvimento e especialização de certas atividades, de certos trabalhos, criou, dentro das sociedades de 10.000 antes da Era Comum, uma máquina estatal de controle da agricultura. A gente fala estatal no sentido que é por volta de 10.000 antes da Era Comum que vão surgir os primeiros estados, tá bem? Esses primeiros estados têm um chefe político, depois vão ter sacerdotes, escrivães, soldados, artesãos e assim sucessivamente. Então você pode ver que em torno desses estados que estão surgindo, surgem trabalhos especializados, surge um corpo burocrático. Então, isso vai surgir juntamente com as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, pelo registro histórico, pelas pesquisas arqueológicas, surgiram por volta de 10.000 antes da Era Comum, no lado oriental do nosso planeta. Show? Bacana? Então, para deixar isso mais claro, Robertão, joga na tela. Acompanha comigo aí. O Oriente Próximo foi um dos berços da chamada Revolução Agrícola e, como consequência, cenário de importantes sociedades que começam a se formar a partir de 3.000 antes da Era Comum, tá bem? Ou seja, próximo ao surgimento da atividade escrita, próximo ao surgimento do sistema de escrita. Por volta de 7.000 antes de Cristo, aí eu usei a nomenclatura antiga, já existia na região comunidades sedentárias com subsistência baseada na atividade agrícola, destaque para o cultivo de cereais. Traz aqui para mim, Robertão. Isso aí só vem reforçar o que já havia falado para vocês, tá? A sedentarização e o processo de desenvolvimento das primeiras sociedades organizadas se dá entre 10.000 e 7.000 antes da Era Comum. Show? Uma região de destaque é a região que a gente chama de crescente fértil. É uma faixa de terra que se estende do nordeste da África até o Golfo Pérsico.
É uma vasta área de mais ou menos 500 mil metros quadrados, muito árida, com algumas extensões desérticas, porém irrigadas por rios que merecem destaque. O rio Nilo, o rio Jordão e os rios Tigre e Eufrates. Nilo, no Egito. Jordão, na região da Palestina. Tigre e Eufrates, na região chamada de Mesopotâmia. Para ficar mais claro, Robertão, joga na tela. Você pode ver aí na imagem em sua tela uma representação do que seria a área do crescente fértil. Você vê que ela vai lá do nordeste da África, nas regiões do Egito e da Núbia, e vai até a região do Golfo Pérsico, região da Mesopotâmia, equivalente hoje à região do atual Iraque, do Kuwait e de regiões do Irã. Já na parte central, na parte ali banhada pelo mar Mediterrâneo, você vê a região da Palestina, com destaque para as cidades de Jerusalém, a cidade de Damasco, Biblo, Sidom e Tiro. Beleza? Crescente fértil é justamente por conta desse corredor fértil entre áreas desérticas, formando algo parecido com uma meia-lua, uma lua em sua fase crescente. Daí vem o apelido da região, região do crescente fértil. Show? Bacana? Então, gente, nesses autênticos oásis, a terra era propícia para a prática da agricultura e da criação de animais, a pecuária. Essas condições capacitaram as sociedades locais a produzirem excedentes agrícolas, e esses excedentes podiam ser estocados. Veja a importância da sedentarização, do desenvolvimento agrícola para o desenvolvimento e evolução das primeiras sociedades surgidas nessas localidades. Tá bem? Show? Bacana? Então, gente, dentre as sociedades que se estabeleceram na região do crescente fértil, destacaram-se as do Egito, banhada pelo rio Nilo, as da Mesopotâmia, banhadas pelos rios Tigre e Eufrates. Essas sociedades são chamadas de sociedades hidráulicas, ou seja, que dependiam de sistemas de irrigação e surgiram quase ao mesmo tempo nas duas regiões, tanto na região chamada de Egito, quanto na região chamada de Mesopotâmia. Então, Egito e Mesopotâmia se desenvolveram por meio de sociedades hidráulicas, tá bem? E esse controle das águas desses rios exigiu um certo desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque durante períodos de cheia, rios como Tigre e Eufrates tinham cheias violentíssimas, o que muitas vezes causava prejuízo às comunidades próximas. Então, a construção de diques e de barragens, bem como a construção de canais de irrigação, arquedutos, tudo isso bem planejado, era algo imprescindível para o desenvolvimento dessas sociedades hidráulicas, essas sociedades que dependiam das águas desses rios, tá bem? Tranquilão? Bacana? Robertão, show? Tudo bem hoje? Vai dar uma carreirinha no 3 de maio? Não, hoje não, né? Vai dar um tempo, não é isso? Tranquilão, viu? Chegou aqui nosso coordenador Sejão, está aqui também vendo, nosso amigo Roberto, que está de volta. Sejão, não esqueça de pegar seu adesivo. Somos todos Robertão da transmissão. Hein? Show de bola, viu? Gente, de volta aqui. Cara, esse clima, eu tenho que confessar para você, é uma das coisas que mais traz alegria, esse clima que existe entre a nossa equipe aqui do Educa PE, tá bem? Sejão, Robertão, Johnny Boy, Aninha, Jefferson, Joyce, toda a galera, nós estamos, né? De parabéns. Show? Bacana? Vamos agora prestar atenção no seguinte. Robertão, joga na tela. Características principais das civilizações hidráulicas. Egito, Mesopotâmia
e outras civilizações do Oriente Próximo que dependiam das águas dos rios apresentam características comuns. E eu fiz uma listinha aí das principais. De cima para baixo, acompanha com o tio Pimpa. Estado centralizado, sociedades dependentes do uso e das águas dos rios, sociedades hidráulicas, produção agrícola excedente, mão de obra abundante e subordinada ao Estado, é a chamada servidão coletiva, todos trabalham em prol do Estado. A escravidão não era algo essencial, tá bem? Ela existia, mas não era essencial. Você deve estar se perguntando, peraí, se não era essencial, como é que se obtinham escravos? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que tinham alguma dívida a ser paga. Outra coisa comum era a religião de cunho politeísta. E, por último, e não menos importante, grandes realizações culturais. Como, por exemplo, a civilização suméria, que foi uma das primeiras a se desenvolverem na região da Mesopotâmia, é responsável por aquilo que nós consideramos hoje o mais antigo sistema de escrita da humanidade. Quem sabe, até mesmo o primeiro, que foi o sistema de escrita chamado de cuneiforme, escrita em forma de cunha. Então, esse é apenas um dos elementos culturais que nos foi legado pelas antigas civilizações hidráulicas do Oriente Próximo ou da Antiguidade Oriental. Tá bem? Show de bola? Vamos aprofundar um pouco alguns desses pontos, como, por exemplo, o primeiro, Estado centralizado. Robertão, joga na tela. Olha aí. Estado forte e centralizado, exercido por um poder monárquico, um poder único, que poderia ser representado na figura do faraó, como no Antigo Egito, um rei ou mesmo um imperador, que era, em geral, divinizado, olha o faraó mais uma vez, ou um representante dos deuses, como eram a maior parte dos reis da antiga Mesopotâmia. Ele detém a propriedade da maior parte das terras. As terras pertencem ao Estado. O Estado também controla a economia e dirige as obras públicas. No terceiro pontinho, o Estado organiza a defesa da comunidade e é responsável pelo comando das forças militares. Ou seja, os primeiros exércitos organizados surgem também nesse período. O Estado centralizado também tem o controle da religião e das atividades religiosas. Era muito comum dentro dessas sociedades os súditos ou aqueles submetidos à ordem do Estado seguirem a mesma crença, a mesma religiosidade. Tá bem? Show? Vamos seguindo mais um pouquinho. Sociedades hidráulicas. Sociedades dependentes dos rios e da agricultura irrigada e outras obras hidráulicas, diques, reservatórios, canais, aquedutos e etc. Lembra você que essas obras eram supervisionadas pelo Estado centralizado. Nós temos o controle estatal do abastecimento de água e da engenharia hidráulica. Show? Bacana? Lembra você, isso é um aspecto geral dessas civilizações. Egito, Mesopotâmia, a antiga sociedade hindu, a antiga sociedade chinesa se desenvolvem com características únicas em alguns aspectos. Essas características que estão sendo mostradas na nossa aula são aspectos gerais, tá bem? Show de bola? Bacana? Seguindo aí. Terceiro ponto. Produção agrícola de excedente. O excedente pertence ao Estado, que também absorve a produção artesanal e controla a circulação interna de mercadorias e o grande comércio exterior. Ou seja,
A produção e a comercialização de produtos fica a cargo do Estado, fica a cargo do corpo burocrático do Estado. Excedentes são coletados e usados pelo Estado para sustentar sacerdotes, sua corte, seu sistema burocrático e seus guerreiros, e também para armazenar provisões para períodos de carência, períodos de seca ou períodos em que a produção não foi suficiente para sustentar de forma satisfatória a população. Está aí a importância da produção agrícola excedente. Show? Bacana? E aí? Para você, tá claro? Esse é o passo a passo. Fica tranquilo, é um assunto grande, mas é fácil de entender. Se você colar no gordinho, vai ficar ainda mais facinho. Oh, gostou? Gostou, Jasper? Gostou? Dá uma risadinha ali, ó. Show de bola. Temos aqui. Robertão disse o quê? Cola no gordinho que fica mais gostosinho, né? Que é isso, olha aí, ó. Temos aqui no estúdio também a visita de 2 estudantes do AEREM, Ginásio Pernambucano Aurora, não é isso? Olha aí, trabalhei lá durante 5 aninhos. É Oscar, o gestor lá agora? Oscar? Então, forte abraço aí para o gestor Oscar da AEREM, Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora. E sejam bem-vindos aos estúdios da ETEPAC. Tá bem? Show! Voltou? Para construir obras gigantescas é preciso muita mão de obra. E isso não faltava. Então, nós temos a mão de obra abundante e também subordinada ao Estado. Robertão, joga na tela. Olha aí. Subordinação coletiva. Eles não são escravizados, tá bem, gente? É uma subordinação coletiva de todos os trabalhadores ao Estado. A gente chama esse tipo de trabalho para o Estado, esse tipo de prestação de serviço para o Estado, de servidão coletiva. Comerciantes e artesãos não formam uma classe independente. Quando você estiver estudando esse assunto em casa ou mesmo na sua sala de aula, na sua escola, você vai encontrar uma divisão social, uma sociedade dividida em estamentos. E você vai ver que comerciantes, artesãos, militares, eles formam uma classe só, chamada de classe intermediária, tá bem? No topo você tem o monarca e sua família, abaixo você tem a nobreza e os sacerdotes, depois você tem essa classe média formada por comerciantes, artesãos e militares, logo abaixo você tem os camponeses, que formavam a parte mais ampla da pirâmide social das antigas civilizações. Tá bem? Para a gente ficar por dentro, ficar mais esperto, olha o quadrinho amarelo. A comunidade aldeã paga tributos ao Estado sob a forma de produtos, parte dos seus cereais, parte da sua produção pecuarista, e pode prestar serviço ao Estado nas grandes obras. O que são as grandes obras? Por exemplo, aberturas de canais de irrigação, construção de muralhas, templos, manutenção de pontes e etc. Então, havia a convocação dessa população para a prestação do serviço ao Estado. E eles iam de forma livre, muitas vezes, e espontânea. Daí o caráter de servidão coletiva e não de escravização dos antigos povos. Pois bem, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Nem de longe o nosso assunto se encerra aqui. Mas continue aí em casa, segue firme nos estudos. Eu, você, Jefferson e o EducaPE nos encontramos numa outra história. Até breve.